Olá, turma de TICS, tudo bom? Bom, dando continuidade à aula do dia 22, a gente estava trabalhando com a ferramenta GeoGebra e eu iria apresentar para vocês uma aula de matemática usando essa tecnologia, ou seja, esse software. Entretanto, devido à falta de horário, e os problemas que a gente teve com a plataforma Moodle, não foi possível finalizar. Bom, inicialmente a gente fez uma atividade, reconhecendo a ferramenta, fazendo aqueles bonequinhos de palito, aquela planta de casa, e observando algumas propriedades, a janela de visualização, a janela algébrica e as ferramentas do GeoGebra. Dando continuidade àquela atividade, hoje eu vou mostrar aqui em vídeo como a gente encontra os pontos notáveis de um triângulo. Então, vai ser uma atividade de geometria. Eu vou esconder os eixos, esconder a malha, colocar um título aqui: pontos notáveis do triângulo. Inicialmente, para a gente obter os pontos notáveis do triângulo, a gente precisa de um triângulo. Na ferramenta polígono, eu vou construir 3 pontos e clicar novamente no primeiro ponto. Daí eu construo um triângulo. Com a ferramenta mover, eu posso mover o triângulo na tela, eu posso mover os vértices, deformando esse triângulo, obtendo outro triângulo, um triângulo escaleno, um triângulo isósceles, equilátero e assim por diante. Retângulo. Porém esse não é o objetivo aqui. O primeiro ponto notável do triângulo para encontrar o primeiro ponto notável, a gente vai fazer um segmento partindo de cada vértice do triângulo que chega até o ponto que está exatamente no meio, na metade, no meio do segmento oposto. Então eu tenho que encontrar primeiramente o segmento que está exatamente aqui na metade do CB e fazer um segmento de A até esse ponto médio. Para isso eu vou usar a ferramenta ponto médio ou centro e clicar no segmento. Esse ponto D aqui que foi criado é o ponto médio do segmento CD, ou seja, de C até D e de D até B eu tenho exatamente a mesma medida. Eu vou usar a ferramenta segmento e criar um segmento que parte do ponto A até o ponto D. Esse segmento é chamado de mediano do triângulo. É um segmento que divide o triângulo exatamente no meio. Uma propriedade interessante dele é que o triângulo CDA, ou essa metade aqui, tem a mesma área que o triângulo ADB, que é essa outra metade aqui. Embora eles não sejam congruentes ou equivalentes. Certo? Como o triângulo tem 3 lados, claramente ele tem 3 medianas, vou encontrar as 3 medianas. Então, encontrar o ponto médio do ponto AB e o segmento que liga C até este ponto médio. Encontrar o ponto médio do lado AC, pegar um segmento que liga o ponto B até o ponto F. Uma propriedade interessante do triângulo, essas 3 medianas do triângulo elas possuem um ponto em comum, ou seja, a interseção dela é um ponto apenas. Normalmente, se a gente construísse 3 segmentos, nem sempre eles teriam uma interseção em comum. Eles poderiam ter 3 interseções. Isso não acontece com as medianas. Esse ponto de interseção aqui, ele é chamado de baricentro do triângulo. Eu vou colocar então aqui ponto de interseção, selecionando as 3 medianas ao mesmo tempo. Então eu encontro um ponto G, do qual eu vou renomear e chamar de baricentro. A propriedade do baricentro é que você pode equilibrar o triângulo, teoricamente, numa ponta de lápis, por exemplo, se você colocar ele exatamente apoiado sobre seu baricentro, pensando numa chapa do formato triangular. Eu posso deformar esse triângulo, usando a ferramenta mover,
movendo os vértices do triângulo e as medianas continuam tendo uma interseção em comum. Então o baricentro ele existe em qualquer triângulo que você possa imaginar. Utilidade interessante da ferramenta do GeoGebra, que você pode trabalhar a geometria de uma forma dinâmica, diferente dos livros didáticos, do caderno, onde você faz um desenho. Para modificar esse desenho você tem que apagar e fazer de novo. Encontrei o baricentro, eu não preciso mais das medianas, então eu vou esconder esse objeto. Exibir objeto, esconder objeto. Opa, eu escondi o triângulo. Eu tenho aqui o baricentro. Outro ponto notável acontece quando eu tomo as mediatrizes de um segmento. O que é a mediatriz de um segmento? Dado um segmento, chama-se mediatriz desse segmento a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo ponto médio. Ou seja, eu posso encontrar o ponto médio do segmento, obter a ferramenta reta perpendicular. Então a reta que passa por esse ponto e é perpendicular ao segmento, forma um ângulo de 90 graus, ela é chamada de mediatriz do segmento. Como o triângulo tem 3 lados, né? Cada lado é um segmento, ele tem 3 mediatrizes. Aqui a gente encontrou os pontos médios do triângulo. Então, usando a reta perpendicular, vou clicar no ponto médio do segmento AB e no segmento AB. Eu encontro uma reta que é perpendicular a esse segmento, ou seja, esse ângulo aqui forma 90 graus. O triângulo tem 3 lados, então ele vai ter 3 mediatrizes, cada lado tem uma mediatriz. Obtendo essa mediatriz, eu desenho 3 retas que são as mediatrizes do triângulo. Observe que igual às medianas, as mediatrizes se intersectam em um único ponto, certo? E mesmo se eu deformar esse triângulo, essas mediatrizes continuam se intersectando no mesmo ponto. Esse ponto aqui de interseção, marcando ele, usando a ferramenta ponto de interseção, ele tem um nome particular, ele é chamado de circuncentro do triângulo. Observe que, diferente do baricentro, que sempre é interno ao triângulo, o circuncentro pode ser um ponto fora do triângulo. Isso depende muito do formato do triângulo. Se ele é um triângulo obtuso ou um triângulo agudo, um acutângulo ou um obtusângulo. Ao contrário do circuncentro, eu posso esconder as retas que deram origem a esse circuncentro. Não posso apagar as retas. Se eu apagar a reta, eu vou perder o circuncentro, eu vou ter que fazer todo o trabalho de novo. A propriedade interessante do circuncentro é o seguinte: usando a ferramenta circunferência, se eu clicar no circuncentro, a circunferência, eu construo uma circunferência, clicando primeiramente no centro dessa circunferência e depois num ponto sobre essa circunferência. Então, se eu usar a ferramenta circunferência, clicar no circuncentro e depois clicar num vértice do triângulo, automaticamente essa circunferência passa pelos outros 3 vértices. Pensando em circunferência, a gente tem o seguinte: a distância do ponto A até o circuncentro é igual à distância do ponto C até o circuncentro, que é igual à distância do ponto B até o circuncentro. Pensando no problema seguinte, né? Se o ponto A, C e B são 3 cidades e você quer construir uma torre de transmissão de rádio ou uma torre de transmissão de televisão, né? Qual que é o melhor lugar para você colocar essa torre no seu plano, né? Na sua região? Claramente, esses 3 pontos, essas 3 cidades formam um triângulo. O melhor ponto aqui é o circuncentro.
uma vez que ele está equidistante a esses 3 pontos. Então cada cidade receberia o sinal com a mesma qualidade. Escondendo essa circunferência. Na aula passada a gente também viu uma ferramenta chamada bissetriz. Essa ferramenta aqui, ó, que ela divide o ângulo exatamente na metade. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, ela divide o ângulo em 2 ângulos de 45 graus. Um triângulo tem 3 ângulos, né? Um em cada vértice. Posso chamar esse ângulo de A, esse ângulo de C e esse ângulo de B. Então eu posso obter 3 bissetrizes. A bissetriz do ângulo A bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo C. Observe que as bissetrizes, assim como as medianas e como as mediatrizes, são 3 retas que se interceptam no mesmo ponto. Bom, ponto de interseção. Esse também é um terceiro ponto notável do triângulo, ao qual chamamos de incentro. O incentro tem uma propriedade particular. Marcar esse ponto de interseção aqui. Se eu traçar uma circunferência com centro no incentro e que toca o lado do triângulo, essa circunferência ela toca os 3 lados do triângulo e ela está totalmente inscrita dentro do triângulo. Por isso a gente a chama de incentro. Novamente eu posso deformar esse triângulo usando o objeto mover, e essa circunferência inscrita ela sempre permanece dentro do triângulo, sendo menor ou maior, isso dependendo do triângulo. Então o incentro e o circuncentro são pontos notáveis do triângulo que determinam circunferências relativas ao triângulo. Por fim, um último ponto notável, vou esconder essa circunferência. Esconder a circunferência. É só traçar as alturas do triângulo. O que são as alturas do triângulo? A gente traçou as mediatrizes, que elas são perpendiculares ao segmento e passam pelo ponto médio. Uma altura é o segmento de reta, que começa em um segmento, é perpendicular ao segmento e passa pelo vértice oposto a esse segmento. Então, usando reta perpendicular, traçar a altura relativa ao segmento CD, é traçar essa reta perpendicular que passa pelo ponto A e é perpendicular ao segmento CD. Esse segmento aqui é a altura do triângulo. Certo? A medida desse segmento é a medida da altura do triângulo relativa ao CD. Isso depende muito também dependendo muito da posição do triângulo, a gente pode dizer que o triângulo tem 3 alturas. E é o que realmente acontece. Uma altura relativa a BC, uma altura relativa a AC e outra altura relativa a AB. Então, traçando as 3 alturas, passando pelo ponto B perpendicular ao segmento AC, passando pelo ponto C perpendicular ao segmento AB, tem que essas 3 alturas também se intersectam o triângulo num único ponto. Esse ponto de interseção, ao qual foi denominado H, vou renomear, é chamado de ortocentro do triângulo. Ortocentro vem a palavra ortogonal. Eu posso esconder esses objetos e eu tenho essas propriedades. Eu tenho esses 4 pontos, são denominados pontos notáveis do triângulo. Observação: 2 pontos notáveis do triângulo podem estar para fora do triângulo, né, dependendo do triângulo. Entretanto, o baricentro e o incentro eles sempre permanecem interior ao triângulo. Uma outra propriedade desses pontos notáveis é o seguinte: se eu pegar uma reta, ferramenta reta, passar pelo baricentro e pelo ortocentro, essa reta
passará pelo circuncentro do triângulo. Ou seja, esses três segmentos eles são sempre colineares, independente do formato do triângulo. A ideia aqui da atividade era fazer com que o aluno fizesse essas construções geométricas e descobrisse esses pontos notáveis do triângulo a partir das interseções das retas. Uma atividade de avaliação para aprofundar mais seria procurar as propriedades desses pontos. Por exemplo, como tem que ser o formato do triângulo de tal que esses três pontos sejam coincidentes, ou seja, esses três pontos sejam um só. Nesse caso aqui, o aluno poderia medir os lados do triângulo usando a ferramenta medida e verificar que para os pontos serem coincidentes, os lados têm que ser iguais, ou seja, um triângulo equilátero. Bom, a aula era isso, pessoal. Espero que isso tenha ajudado a continuação da atividade e que a gente possa fazer uma análise sobre essa atividade. Até mais.